Conheça neste vídeo o provável automóvel brasileiro com mais opções de motorização, a lendária picape Volkswagen Saveiro. Porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo usando desenhos a aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje: Volkswagen Saveiro e todos os seus motores. Pense bem, que carro brasileiro foi equipado com motor boxer refrigerado a ar, motor em linha refrigerado a água, tanto montado na longitudinal quanto na transversal, equipado tanto com carburador quanto com injeção eletrônica? Isso sem falar nos combustíveis. Este carro rodou com gasolina, etanol, gás metano e até óleo vegetal, contando apenas as opções que vinham de fábrica, além de uma controversa versão movida a diesel. Posso até estar errado, mas acredito que nenhum veículo fabricado no Brasil teve tantas opções de propulsores do que a Volkswagen Saveiro, a picape leve mais amada do Brasil. Como vocês devem saber, eu gosto bastante de picapes, tanto que já fiz vídeos sobre algumas caminhonetes aqui no nosso canal Carros e Causos. Confere aí. Mas antes de contar a história da lendária picape Saveiro, vamos conhecer a história dos comerciais leves da Volkswagen. Conforme já vimos no episódio do Volkswagen Vamp, a equipe do genial Ferdinand Porsche queria que o novo veículo fosse multiuso, mas até onde consegui apurar, não estava nos planos uma picape. Porém, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen estava reduzida a escombros. Mas por esforço e iniciativa do major inglês Ivan Hirst, a operação da fábrica e a produção de automóveis foram retomadas aos trancos e barrancos. Para o transporte de peças no interior da fábrica, eram utilizadas empilhadeiras emprestadas do exército britânico. Mas em pouco tempo os militares exigiram as empilhadeiras de volta. Seria este novamente o fim da produção dos Fuscas? Em resposta, o Major Hirst disse: "Somos uma fábrica de automóveis, com certeza podemos fazer alguma coisa." Assim ele pegou um chassi de um Kübelwagen e instalou uma plataforma de madeira na dianteira. Colocou o assento do motorista sobre o motor, acrescentou um volante e assim surgiu o Plattenwagen. Diversos destes transportadores foram construídos até 1973, mas eles eram apenas para uso interno da fábrica. Nesta época, a Volkswagen produzia a Type 100, uma picape montada sobre a carroceria do Fusca, mas sua capacidade de carga era muito limitada. Em 1947, o revendedor holandês Ben Poon viu os Plattenwagen em operação na fábrica e em sua agenda desenhou o esboço do que se tornaria a Volkswagen Transporter, conhecida no Brasil como Kombi, a van mais amada do mundo. Já em 1950, era apresentada a versão picape da Kombi, que ficou em produção por cerca de 5 décadas, sendo a única opção de picape da marca no mercado brasileiro até os anos 1980. Em 1974, a revista Quatro Rodas apresentou um esboço de uma picape baseada na Volkswagen Variant, mas esse projeto não saiu do papel. Agora falemos do criador do Volkswagen Gol e da sua irmã Saveiro, personagem do episódio de hoje. O engenheiro alemão Philipp Schmidt, antes de vir ao Brasil, trabalhava na NSU, fazendo parte da equipe do engenheiro Ewald Praxel, que criou, junto com o designer Klaus Lutte, o lendário NSU RO80, o sedã de motor rotativo patente Wankel. Schmidt ingressou na Volkswagen quando esta comprou a NSU. Ele também participou da criação do Volkswagen Polo em 1975.
como o hatch de porte pequeno, que serviu de inspiração para o nosso Gol. E assim como o Gol, o Polo deu origem a uma família de automóveis, com versões coupé, state wagon, sedã e a picape Caddy, lançada em 1980. Em 1975, Philipp Schmidt foi transferido para o Brasil, para ser o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Volkswagen, e assim dar início ao futuro projeto BX, como era chamado internamente o futuro Gol. Os primeiros esboços começaram a ser criados em maio de 1976, e o primeiro protótipo surgiu em dezembro de 1977. Na época, os carros Volkswagen europeus tinham nomes inspirados nos esportes. Por conta disso, o jornalista Neemias Vassão, que trabalhava na revista Quatro Rodas, sugeriu o nome Gol, em alusão ao futebol, da até então única seleção tricampeã do mundo. O Gol é lançado em 1980, com um raquítico motor boxer refrigerado a ar de 1,3 litros e 40 cavalos de potência. Mas esse era só o primeiro integrante da família. Logo viria a perua Paraty e o sedã Voyage, bem como a personagem do episódio de hoje, a Saveiro. Lançada em 1982, a Saveiro trazia um motor boxer 1,6 litros de 50 cavalos a 4.600 RPM e 12 kgfm de torque a 3.600 RPM. Logo fez fama por sua robustez e charme, conquistando não só os trabalhadores, mas também os jovens. Usando gasolina, ia de 0 a 100 km por hora em 16,9 segundos e atingia 142 km por hora de velocidade máxima. O consumo era de 10,1 km por litro na cidade e 14,2 km por litro na estrada. Nada mal para um motor que originalmente equipou o Fusca 1600. Isso porque o motor foi atualizado com melhorias importantes, como ignição eletrônica, carburação dupla e um sistema inteiramente novo de refrigeração a ar, inspirado nos carros da Porsche da década de 1960. No final de 1984, para dar mais agilidade, o modelo foi equipado com um motor refrigerado a água 1.6 MD270, de 72 cavalos a 5.200 RPM, e 12.2 kgfm de torque a 2.600 RPM com gasolina. Seus números de desempenho eram de 0 a 100 em 15,5 segundos e 153 km por hora de velocidade máxima. Já em termos de consumo, a picape fazia 10,5 km por litro na cidade e 14,4 km por litro na estrada. No final de 1985, era lançado o então moderno e hoje cultuado motor 1.6 AP600, uma evolução em todos os sentidos. Também usando gasolina, tinha 80 cavalos de potência a 5.600 RPM e 12,7 kgfm de torque a 2.600 RPM. E ia de 0 a 100 km por hora em 13,2 segundos e chegava a 153 km por hora de velocidade máxima. O consumo era de 9,3 km por litro na cidade e 13,4 km por litro na estrada. Em 1989, foi apresentada a linha 1990, com um motor 1.6 AE 1600, de origem Ford, com 76 cavalos de potência a 5.600 RPM e 13,3 kgfm de torque a 3.200 RPM. Para ir de 0 a 100 km por hora eram necessários 13,1 segundos e a velocidade máxima era de 151 km por hora. O consumo ficava entre 10,3 km por litro na cidade e 14,4 km por litro na estrada. O que garantiu a sua fama foi a gama maior a partir de 1989,
com a chegada da versão 1.8, de 95 cavalos a 5.400 RPM e 15.6 kgfm de torque, a 3.200 RPM. Esta versão ia de 0 a 100 km em apenas 11.7 segundos e atingia até 159 km por hora de velocidade máxima. O consumo na cidade ficava em torno de 10 km por litro e na estrada de 13 km por litro. Durante as décadas de 80 e 90, praticamente todas as versões da Saveiro foram disponibilizadas tanto a gasolina como a etanol, mas houve espaço para inovações tecnológicas. Em 1985, a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, recebeu da Volkswagen 22 caminhonetes Saveiro, equipadas para rodar tanto com etanol como com gás metano. Para quem não sabe, o metano pode ser obtido da fermentação de dejetos, como no famoso filme Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão, em que toda a energia de Bartertown é produzida pelo metano gerado pelas fezes dos porcos. No caso da Saveiro, o gás era produzido por um biodigestor que processava os gases gerados pelo tratamento do esgoto sanitário. O seu motor boxer refrigerado a ar recebeu um kit com botijão e uma válvula seletora elétrica em que o motorista poderia optar pelo gás ou pelo etanol. Como o combustível gasoso tem equivalência energética ao etanol, manteve-se a mesma taxa de compressão dos motores a álcool, permitindo o uso de ambos os combustíveis. No Salão do Automóvel de 1984, a Volkswagen apresentou a Saveiro experimental movida a biodiesel, uma das primeiras experiências bem-sucedidas no Brasil. Chegou na época a tentar disponibilizar essa tecnologia para o agronegócio, com os produtores de milho, soja e algodão podendo produzir o seu próprio combustível. Além da Saveiro, uma inédita versão furgão da perua Paraty também foi apresentada ao público, movida a óleo vegetal. Apesar desses projetos muito promissores, essas novas tecnologias renováveis não foram para frente. Os motivos não foram revelados na época, mas eu acredito que deve ter havido muita pressão da indústria petrolífera. Mas talvez você se pergunte, e a Saveiro a diesel? A Volkswagen produziu uma Saveiro a diesel? A resposta simples é não. Como então existem centenas de Saveiro a diesel rodando pelo Brasil? Em primeiro lugar, desde 1976, a legislação não permite que veículos com menos de 1 tonelada de capacidade de carga ou que não tenha tração em todas as rodas com sistema de redução sejam movidos pelo motor construído para gerar energia mediante o ciclo inventado por Rudolf Christian Carl Diesel. Porém, a resolução número 655 de 1985 do CONATRAN afrouxou os limites até então vigentes, tanto que furgões originalmente movidos a gasolina ou etanol poderiam receber unidades diesel, além de veículos que comportassem 15 passageiros ou utilitários que levassem mais de 545 kg de carga. Daí porque quase que inteiramente o pessoal da época se lembrou que a Volkswagen vendia um motor a diesel para a Kombi, perfeitamente adaptável a Saveiro. Em segundo lugar, desde 1978, a Volkswagen do Brasil anunciava a fabricação de motores a diesel para o mercado de exportação. Assim, tanto o Passat quanto a Kombi recebiam motores diesel fabricados no Brasil para exportação desde 1981. O propulsor empregado era o mesmo motor diesel do Passat, que recebeu o código BE. Em vista disso, alguns concessionários da Volkswagen e oficinas independentes viram uma oportunidade e passaram a instalar o motor a diesel da antiga Kombi, o 1.6 de 50 cavalos a 4.500 RPM e 9.5 kgfm de torque a 3.000 RPM,
com médias de consumo de 15,2 km por litro na cidade e até 22,4 km por litro na estrada, tanto em veículos novos como em usados, já que sua capacidade de carga era de 570 kg. No caso dos veículos novos, as concessionárias mantinham a garantia para todo o veículo e não só para o motor. Assim, mesmo que o veículo fosse 0 km, não era o seu motor original de fábrica. Ele fora substituído na concessionária. Afinal de contas, quanto custava essa conversão? Em dezembro de 1987, um motor diesel novo da Volkswagen Kombi custava 245 mil cruzados, equivalentes a R$ 43.540, de acordo com o índice INPC do IBGE, no site do Banco Central. Com a inclusão da troca do câmbio, novos filtros de combustível e ar e a mão de obra, a conversão custava 315 mil cruzados, ou R$ 55.980 se fosse hoje. Isso sem falar no valor da Saveiro em si, que passava dos 160 mil cruzados, ou mais ou menos R$ 64 mil atualmente. A pergunta é, será que valia a pena essa conversão? Como exemplo, pense no seguinte: na mesma época, uma Ford F1000 equipada com motor diesel MWM de 115 cavalos de potência, completa com todos os acessórios, custava o equivalente a R$ 169 mil. Ou seja, uma picape com o dobro da potência, tração nas 4 rodas e capacidade de carga superior a 1 tonelada custava pouco mais de R$ 40 mil a mais do valor de uma Saveiro com motor a diesel. Apesar de financeiramente essa conversão não valer a pena, um número muito grande de Saveiros foram convertidas para diesel. O número hoje é desconhecido, que pode chegar até os milhares de Volkswagen Saveiro que foram equipadas com um motor 1.6 BE diesel. Assim, apesar da troca do motor ser autorizada pela Volkswagen e o motor diesel ser oferecido para exportação em todos os modelos da linha Gol, a Volkswagen nunca ofereceu uma Saveiro a diesel no mercado brasileiro. E sabem o motivo pelo qual dificilmente você verá uma Saveiro 1989 em diante com motor diesel devidamente legalizado? É que a resolução 655 de 1985 do CONATRAN foi revogada pela resolução 727 de 1989, que deu fim à festa. Nos anos 90, a Saveiro recebeu evoluções técnicas, como injeção eletrônica multiponto nas versões com motor AP, com direito à versão TSI 2.0, e nos anos 2000 o motor AE 111 1.6 8 válvulas, que saiu de linha em março de 2022. Por 2 décadas, a Saveiro foi o utilitário leve mais vendido do Brasil, até em que em 2002 perdeu o posto para a Fiat Strada. Em 2005, a Saveiro passou a ser bicombustível, rodando tanto com gasolina como com etanol. Nesse meio tempo, a Saveiro recebeu uma infinidade de versões de acabamento, como as versões Summer, Sunset, Surf, GL, LS, CL, Trendline, Cross, Robust, Trooper, Starline, entre muitas outras versões que não daria tempo para descrever em detalhes. A Volkswagen Saveiro, então com 33 anos de mercado, teve sua versão cabine dupla de série lançada apenas em 2015, na sua 3ª geração, reconhecida no mercado como a 6ª geração. A grande mudança foi a posição do motor, que passou a ser montado na transversal, aumentando o espaço interno da cabine. Com 41 anos de produção, hoje ela usa o motor AE211 1.6 Flex, de 4 cilindros em linha e 16 válvulas em todas as versões. O motor gera 116 cavalos de potência com etanol e 106 cavalos com gasolina. O torque é de 16,1 kgfm com etanol e 15,4 kgfm com gasolina.
A aceleração de 0 a 100 é realizada em apenas 9,9 segundos e a velocidade máxima é de 181 km. Sendo a última integrante da família Gol ainda em fabricação, a Saveiro pode ostentar o título de veículo com mais variadas opções de motor na história do automóvel brasileiro. Este foi o Causo de hoje. Todo mês tem causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes, mas se você quiser e apenas se quiser, deixe sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações. Também nos acompanhe nas outras redes sociais, no @canal Carros Causos. Muito obrigado a todos.